microchip provides quicker and more reliable employee authentication at Stockholm's epicenter office complex. The chip is contained within a tiny capsule about the size of a grain of sand. Inside the capsule is a copper antenna coil, a capacitor, the microchip, and a glass casing. The capsule is inserted into the layer of skin between the thumb and index finger. When the chip is scanned, it transmits a unique binary number that acts as a password. Employees can use the chip to operate the building's front door and their own office space. Employees can also activate the building's copy machines by scanning their microchip. Es gibt Zukunftsfilme, in denen sieht man Menschen, die unter der Haut einen Chip implantiert haben und dadurch die tollsten Sachen nur per Fingerabdruck oder Handauflegen erledigen. Sowas ist tatsächlich längst Realität geworden. Also ich finde es gruselig, andere finden es total cool und lassen sich so einen Chip implantieren, um zum Beispiel das hier zu machen. Mit der bloßen Hand elektronische Türschlösser öffnen, Kontaktdaten auf fremde Handys beamen oder sich auf Laptops einloggen. Keine Science-Fiction, sondern möglich gemacht durch einen Computerchip in der Hand. Der Dortmunder Sven Becker hat so einen. Das ist ein Chip-Implantat auf NFC-Basis und mit dem Chip kann ich dann halt mit Hausverschlössern, mit Handys und Laptops kommunizieren. NFC, das steht für Near Field Communication, bedeutet, der Chip reagiert nur auf Berührung. NFC wird normalerweise in Smartphones verbaut. Immer mehr Menschen lassen sich diese Chips mittlerweile in Piercing-Studios zwischen Daumen und Zeigefinger implantieren, direkt. Wie aber steht es um die gesundheitlichen Risiken einer Chip-Implantation? Handchirurg Dr. Josef Manten hat gewisse Bedenken. Es besteht das Infektionsrisiko. Es bestehen natürlich auch Möglichkeiten, dass man jetzt nicht nur eine oberflächliche Vene verletzen kann, sodass es hier einen dicken Bluterguss geben kann. Ich kann mir ja auch Nerven verletzen, die dann Nervenknötchen bilden, sodass es dauerhaftes Taubheitsgefühl oder Empfindlichkeiten existieren. Die Dortmunder Piercerin Andrea Fenhaus kennt die Risiken einer Chip-Implantation. Die ehemalige Krankenpflegerin hat diverse Fortbildungen zum Thema Implantation gemacht. Seit einigen Jahren setzt sie in ihrem Piercing-Studio regelmäßig Chips unter die Haut. Aufklebern. Ach, das haben wir ziemlich häufig irgendwie. Also im Schnitt würde ich sagen, statistisch betrachtet vielleicht einen die Woche oder so. Tobias Müller vertraut seiner Piercerin. Von möglichen gesundheitlichen Risiken lässt er sich nicht abschrecken. Heute will sich der 26-Jährige einen Tierchip implantieren lassen. Dafür hat er seine ganz eigenen Gründe. Ich arbeite selber viel mit Tieren und finde es daher sehr interessant, auch mal selber zu erleben, wie das ist, so einen Chip zu bekommen, da ich schon oft dabei bin, wenn Tiere so einen Chip bekommen haben. Ein Muss bei der Implantation: Hygiene. Chip und Kanüle müssen steril sein. Also der Chip ist genau hier vorne in der Spitze von der Nadel drin und wartet quasi auf seinen Einsatz und wird dann, wenn wir unter der Haut sind, einfach rausgedrückt. Für Tobias Müller heißt es jetzt Zähne zusammenbeißen. Also ich muss sagen, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Es ist einmal so ein kurzes Pieksen, wenn er wirklich zusticht, aber wirklich schmerzhaft ist es gar nicht. Also ich hätte es mir deutlich schlimmer vorgestellt. Genau. Tobias Müller hat jetzt eine Tierseriennummer. Trotz aller gesundheitlichen Bedenken, Chips für den Menschen, sie werden immer beliebter.
check. That's ready. €1. Hold your chip implant next to the reader. Yeah. Hold still. Hold still. Steady. Yeah. Yes. Yeah. Okay, that's cool. We got it. So, let's stick the Band-Aid on here. Okay. That was pretty exciting. A little bit of blood there. So go ahead and just keep pressure there. All right. This compromise guarantees more than $2 trillion in deficit reduction. It's an important first step to ensuring that as a nation we live within our means. Yet, it also allows us to keep making key investments in things like education and research that lead to new jobs. Yes, that means making some adjustments to protect healthcare programs like Medicare so they're there for future generations. It also means reforming our tax code so that the wealthiest Americans and biggest corporations pay their fair share. I've said it before, I will say it again. We can't balance the budget on the backs of the very people who have borne the biggest brunt of this recession. Everyone's going to have to chip in. That's only fair. Everyone's going to have to chip in. That's only fair. Everyone's going to have to chip in. That's only fair. More now of our special coverage here tonight, life in the U.S. in 10 years' time. By that time, there may be all kinds of new ways to safeguard and identify all those things that make each of us unique, our faces, even our fingerprints, even our eyes. Here now with more on the future of technology, NBC's Tom Costello. The year is 2017. You're rushed to a hospital unconscious with no ID or medical history, but thanks to a microchip under your skin, it's all there. Science fiction 20 years ago, but a biometric reality today. The technology is based on answering one simple question. Am I who I say I am? Already, fingerprints and iris scans verify passenger identities at airports. Within 10 years, that technology may be even more widespread. And look for more complex facial recognition programs that scan a crowd of thousands looking for a single terrorist.
Today's facial recognition software starts with the eyes. Then it maps out the contours of the face and compares that against a database of millions, a database that's growing by the day. What's next? At the University of Bath in England, researchers predict big changes for consumers. I think it is possible to free us completely of our wallets and keys using biometric technology, if that's what people want in 10 years' time. In fact, it's already here. The latest home security locks use fingerprints to control deadbolts. And at the Jewel Osco grocery store in Chicago, some customers pay using their fingerprints. No paper or plastic. You don't really need anything other than your hand, and you already got that with you. So will future department stores scan our irises, like in the movie Minority Report, then offer products catered to who we are? Hello, Mr. Yakamoto. Welcome back to the Gap. Experts say that technology is here now. The challenge is to safeguard our privacy in a brave new world. Tom Costello, NBC News, Alexandria, Virginia. A reunião com o ministro Toffoli, por quê? Porque aí eu vou contar uma coisa para vocês. O ministro Toffoli e nós temos um interesse em comum, que é o cadastramento e a identificação de cada um de nós com um documento. Hoje, cada um de nós pode ter até 20 documentos. Nós temos certidão de nascimento, certidão de casamento, nós temos carteira de motorista, carteira de identidade, carteira do trabalho, título do SUS, cartão de crédito. Nós temos uma pletora de documentos. Como fazer de forma rápida, o mais rápido possível, a simplificação da vida do cidadão do nosso país? Qual é o intuito? É transformar qualquer documento num só, um registro só. E aí, você terá um chip. Eu estou falando o seguinte, ainda não está elaborado, isso está em discussão. Aí teria um chip, e esse chip poderia, tá? Se você fosse tirar uma carteira de motorista, você teria as informações centralizadas e armazenadas. Novidades e mudanças de comportamento que a tecnologia provoca, né? Moderno, né? Você trocaria as senhas do banco, do e-mail, por um chip implantado na pele? Bom, eu tenho dúvidas, mas um morador de Belo Horizonte fez isso. Ele é o primeiro brasileiro a colocar esse tipo de tecnologia na mão. A tecnologia fica embaixo da pele, emite as informações por radiofrequência. Computadores, tablets e celulares desbloqueiam no mesmo instante. Rafael é consultor de tecnologia. Foi o primeiro brasileiro a colocar este tipo de biochip revestido de vidro. Ele instalou num estúdio de tatuagem e investiu cerca de R$600. Em 10 minutos, o chip do tamanho de um grão de arroz já está embaixo da pele dele. Quando você passa esse biochip no leitor, ele vai jogar no computador vários números aleatórios. A ideia é não precisar mais usar cartões de banco, ônibus, metrô, chaves de casa ou carro. As informações armazenadas no biochip vão do CPF ao tipo sanguíneo. Cartão de visita, por exemplo, pode ser transmitido assim. Os dados dele já estão no meu celular. Mas quais seriam os riscos? Uma reportagem desta revista americana mostrou que hackers usaram o biochip para instalar programas espiões nos celulares de algumas pessoas. A partir do momento que isso for regulamentado e souberem quais são realmente os dados e em que maneira eles vão circular, aí sim poderemos falar o que é seguro ou não para o cidadão. Esse ato de hackear o corpo, de trazer um implante, que vai me dar uma função que eu não tinha anteriormente, isso é uma forma de transcender a humanidade. Eu estou aqui com o técnico, engenheiro especializado em tecnologia, que é Leonardo Menezes, Leonardo, de quem é o dono desse chip aqui e que vai me dizer o que existe de novidade. Eu soube que agora tem um chip que se implanta subcutâneo, é isso? É verdade, esse chip passa a fazer
parte do corpo da pessoa. E através desse chip é possível localizar e ter todas as informações armazenadas sobre a pessoa, como tipo sanguíneo, como endereço, telefone, RG. É o identificador geral. É o identificador que pode ser utilizado também para a segurança da pessoa. Tá, as pessoas que se propõem, obviamente quem tem um chip desse, autorizou que alguém, é um médico que implanta isso, é isso? É um médico através de uma cirurgia. Quer dizer, é uma pequena cirurgia, uma microcirurgia. Mostra a foto para mim do chip, que a gente pegou na internet, porque ninguém está muito disposto a mostrar assim, essas coisas. Olha lá, Lori, tá vendo? Lá dentro tem uma engenhoca tecnológica, né? E isso aí é micro, é do tamanho de um grão de arroz. Você que está em casa que está vendo isso aí, é do tamanho de um grão de arroz. E me contaram que a pessoa pode, para que as pessoas não descubram, pode implantar onde quiser, na sola do pé, atrás, no braço, nas costas, na barriga. E cada um implanta onde quer, para que, caso ele seja sequestrado, né, o sequestrador não descubra e tire a identidade dele, porque um dos perigos também é a pessoa assumir as informações do outro. Porque tem gente que coloca isso, por exemplo, para entrar em corpos de grande segurança, não é isso? O chip, o local onde é instalado é confidencial, justamente para a segurança da pessoa que está utilizando. E ele serve também como controle de acesso em algumas instalações, ele serve também até mesmo para fazer compras. Ele pode ser utilizado. Como funciona? É como um cartão de crédito, é uma identificação que ao fazer uma compra, ele tem um valor associado à identificação dele. Quer dizer, ele chega e fala, eu sou o fulano, ele não precisa carregar mais nada, só carrega o chip. Esse é o futuro, esse pode ser o futuro, de repente, da pessoa, porque me contaram que isso não é muito caro, né? Não é muito caro e o futuro está cada vez mais próximo. Caro e o futuro está cada vez mais próximo. E já tem pessoas utilizando esse chip. Aqui no Brasil já tem pessoas. No Brasil também. As pessoas não contam também por medida de segurança. Exatamente. Não dá para identificar quem tem. Aparentemente, olhando para uma pessoa, não dá para identificar se ela tem um grão de arroz, você pode pôr na raiz do cabelo, você pode. Ninguém vai saber se tem ou não. E aí tem uma central que monitora isso, é isso? Existe essas informações de localização, as informações do chip, elas são lidas através de scanners e são enviados para uma central de controle e que monitora as pessoas ou os animais. Esse chip também pode ser utilizado em animais. Como eu falei da minha vaca lá chipada. Exatamente. Né? Quer dizer, para o animal não sumir ou para valorizar a qualidade da carne, saber de onde veio, a procedência e tudo. Exatamente. Mas tem todo o histórico do animal. Pode ser armazenado todo o histórico. Isso já existe no Brasil há alguns anos, mas a novidade mesmo são nos humanos.